Pessoal, Gustavo Oliveira aqui novamente. Agora sim, o tema é o seguinte, tá? Como você pode evitar doenças na tilápia no seu cultivo, tá? Eu falo isso, pessoal, para a seguinte forma. Eu tive uma propriedade em que o problema lá da propriedade só era doença, tá? E onde eu aprendi que para tilápia o segredo de você evitar a doença está no seguinte forma, tá? É você ter cuidado com vários detalhes dentro da propriedade, são detalhes que tem que ser diário, tá? Muita gente fica comprando remédio, fica comprando antibiótico, fica usando de tudo que você imagina, e as pessoas e os vendedores estão aí só esperando essa oportunidade para vender para você. Porque o que acontece? Aí você aí tá fazendo tudo errado, faz tudo errado, tudo aí, qual é a solução? Tem muita gente que me manda mensagem procurando qual é a solução para mim, qual o remédio que eu uso para diminuir a amônia, exemplo. Só um exemplo. Não tem remédio, remédio é manejo. Então, para a doença, o remédio também é manejo, só que esse manejo tem que ser diário, pessoal. Vocês precisam entender que a tilápia, que o que aparece doença, tem os seus pós e os seus contras. Então, é um indicativo do que o manejo não está bom. A sua fazenda, a sua propriedade, ela não está fazendo manejo. Então, por isso, abre seu olho, então comece a fazer as coisas direito. Larga de querer empurrar as coisas com a barriga, entendeu? Então, ou faça direito ou não faça. Então, você vai ter prejuízo. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter, pessoal, eu vou ter aqui alguns pontos, né, que são vários. A primeira coisa que você tem que ter é ter água de qualidade. Você tem que ter água de qualidade. A alcalinidade, você já sabe, a alcalinidade 80, acima de 100, na verdade, 80 acima de 100. E isso depende do cultivo, tá? Dureza boa. Vocês têm que ter boa taxa de oxigenação, entendeu? Uma coisa importante, o solo onde você está, se é viveiro escárabo, também tem que ter uma qualidade boa. Por que a qualidade da água? Porque imagina, uma tilápia, qualquer peixe que você está produzindo, você está produzindo dentro d'água. Então, se ele está produzindo dentro d'água, a água é o ambiente que ele está vivendo. Então, por isso, se você não tem uma boa qualidade de água, você também não vai ter uma boa produção de peixe. Bota isso na cabeça de vocês, tá? A primeira coisa, tenha uma fonte boa de qualidade de água. Então, faça um bom manejo da sua água. Então, o primeiro manejo é esse. Primeiro manejo. Existe mais 6 pontos que eu vou falar, e desses 6 pontos, o último é o que vai dizer para vocês que é o vetor, principalmente de muitas doenças, tá? Vamos lá. Mantenha sempre, uma coisa interessante, mantenha sempre bons níveis de oxigênio. Como é que eu vou manter sempre bons níveis de oxigênio? Olhe 5 horas da manhã, você vai lá 5 horas da manhã, se 5 horas da manhã seu nível de oxigênio amanheceu 3, você não está com bom nível de oxigênio. Entendeu? É simples, é só ir lá, olhar com a sonda de oxigênio e ver 5 horas da manhã, analise o seu oxigênio e saber como é que ele está. Você já consegue identificar que os níveis de oxigênio do seu viveiro não estão bons. Aí o que está acontecendo nesses níveis de oxigênio? Por que meus níveis de oxigênio estão baixos, Gustavo? Vocês precisam analisar esse resultado do nível de oxigênio baixo. Se vocês continuar, eu digo para vocês, se vocês continuar com o nível de oxigênio baixo, 1 dia, 2 dias, 15 dias, 30 dias, imagine vocês vivendo num ambiente estressado, imagine se você não vai adoecer, não tem condição de não adoecer, entendeu? Então, mantenha os níveis de oxigênio ideais, acima de 4 miligramas, tem gente que diz que é 3, eu não gosto de trabalhar abaixo de 4 de jeito nenhum não, é acima de 4 miligramas, para mim as níveis ideais, o peixe desenvolve melhor, o peixe ele cresce rápido, então por isso, mantenha esses níveis ideais. 5 horas da manhã, pega o seu oxímetro, vá lá. Ou então 5 horas, não tem oxímetro, vá lá, olhe para os peixes, analise, vê se tem algum movimento dele em cima d'água. Se ele tiver algum indício de peixe em cima d'água se movimentando, já é indício que o seu oxigênio está ruim. De cara, mas eu não tenho oxigênio, então não tenho oxímetro. Então faça isso que você vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Mas mantenha, sempre tenha cuidado. Outra coisa, não tem um oxímetro, não tem outro kit de qualidade. Use o disco de SEC. Eu já falei algumas aulas atrás. O disco de SEC, vocês mantêm a transparência de 30 a 50, você vai ter níveis de oxigênio ideais, tá? Não tem dor de cabeça por isso, tá? A outra coisa, tem um excelente manejo da sua ração. Aqui é alguns pontos que eu vou falar para vocês que eu não tinha falado ainda, acho que eu vou falar para você aqui agora da ração. Tenha um bom armazenamento da sua ração. Pessoal, às vezes você tem uma ração lá, aí tem cachorro que entra, tem gato que está entrando,
você deixa exposto, tem rato, aí vai lá um animal desse, faz a urina em cima, aí você vai jogar essa ração com urina de rato, urina de cachorro, urina de gato, sei lá quanto animal que aparece na fazenda, é tanto animal que a gente não sabe nem contar. Então por isso, mantenha esse local. Uma ração, uma vez urinada por um rato, ela vai levar algum tipo de doença para o seu peixe. Então pode ser que seja um dos vetores, seja a própria ração. A outra coisa, ração de qualidade é importante. Se você deixa o seu peixe, ele não é nutrido com a sua ração e nem com a água, que nem com os organismos aquáticos que está lá, essa ração não é boa de qualidade, não tem uma formulação ideal, o que vai acontecer? Esse peixe ele vai crescer desnutrido, com a falta de algum nutriente para ele. A tendência dele pegar uma doença no viveiro é muito maior do que você ter uma ração de qualidade. Então você junta água de qualidade, um nível bom de oxigênio e ração de qualidade, você já começa a evitar doença. Não tem condição você ter doença com isso, tá bom? Para o peixe não. A outra coisa, temperatura. Analise constantemente a temperatura, principalmente de 6 horas da manhã e às 12 horas do dia e às vezes 18 horas. Por quê? Pessoal, se vocês analisar a temperatura de vocês 6 horas da manhã e tiver 28 e o meu dia ela tiver com 32, não coloque mais ração. A temperatura ela é do fator que mais estressa o peixe, porque o peixe ele é psilotérmico. O que é um peixe psilotérmico? Ele é um peixe, o peixe psilotérmico, na verdade todo peixe é psilotérmico. O que acontece? A temperatura do corpo dele é igual à temperatura da água. Isso quer dizer o que, Gustavo? Quer dizer que se a água tiver 32, a temperatura do peixe também está 32. Então, o que acontece? A temperatura acima de 32, o peixe ele fica com o metabolismo dele acelerado, ele fica estressado. Então, por isso, você vai colocar ração, ele vai se alimentar, mas ele, além de ele se beneficiar dessa ração, ele vai se prejudicar. Façam isso. Coloque ração com a temperatura alta. Eu não dou 15 dias para vocês começarem a ver doença no viveiro de vocês. Isso eu garanto. Aí junta com má qualidade de água. Porque se você... Pessoal, a piscicultura é rotina. Se você não toma cuidado com a qualidade da sua água, se você não tomar cuidado com a sua qualidade de água, você não vai tomar cuidado com a sua ração. Você não vai tomar cuidado com o seu abastecimento. Você não vai cuidar do seu peixe. Você vai apenas jogar ele lá e quando vier se lembrar de colocar ração, você às vezes não vai ter horário disciplinado, colocar ração 8, 10, 11, dependendo do horário que você colocar. Se você não fizer isso, você vai ter resultados ruins. E depois vai botar a culpa, que a culpa é do quê? É da piscicultura. Então, faça as coisas direito para não andar botando a culpa nos outros. Uma coisa, um dos maiores vetores, pessoal, de doenças para a fazenda de vocês, de doenças que não existe na piscicultura, na verdade não existe na sua piscicultura, é o fornecedor de alevino. Às vezes a doença ela vem da lavicultura, entendeu? Aí vocês têm que ter cuidado com um fornecedor de alevino. Mais uma vez eu chamando atenção para fornecedor de alevino. Às vezes, pessoal, esses alevinos eles vêm com doença, então por isso tem que ver o que está acontecendo nessa lavicultura, tá bom? Se aquela doença não é atípica, se você está fazendo tudo isso correto e apareceu doença, tome cuidado que pode ser o fornecedor de alevino, tá bom? Essa é fundamental, é muito fornecedor de alevino. E pessoal, a principal coisa que causa todos esses desequilíbrios e aparecer doença no cultivo da tilápia é justamente um chamado de respeitar a capacidade de suporte de você, tá? Essa é o principal. E no final eu vou falar um relato do que aconteceu e como você resolver uma das principais bactérias que acontece, as principais doenças que acontecem, que é Staphylococcus na tilápia. Eu consegui sanar em uma das propriedades, e aonde tem Staphylococcus, eu de cara já vou nesse fator, e é onde eu vejo que se está tendo tudo isso, Staphylococcus, não precisa botar antibiótico, você precisa cuidar da sua água. Então vamos lá, você precisa respeitar a capacidade de suporte da sua piscicultura. Pessoal, eu vou dizer isso aqui para vocês mais uma vez. Maior produtividade não vai determinar a sua maior margem de lucro. Tire isso da cabeça de você. Não vai pensando, eu vou produzir 3 kg, 2 kg, 4 kg, 10 kg por metro quadrado. Eu vou produzir 30 kg, 70 kg, 80 kg por metro cúbico. Eu vou ter minha margem de lucro muito maior. Isso é a maior enganação que existe.
tá? Você tem que calcular, tem que analisar de fato que se isso realmente vai trazer retorno para você. Eu tenho, com a minha experiência, eu já tenho certeza que às vezes isso é totalmente inverso do que a gente imagina. Produzir menos pode ser muito mais lucrativo do que produzir demais. Tá certo? Então, e quando você produz demais, você desencadeia vários fatores, vários desequilíbrios dentro do seu ambiente. Quando você desequilibra um parâmetro desse, aí dá um índice para você ter uma grande questão da doença em tilápia, principalmente se você desrespeitar isso. Capacidade de suporte ultrapassada, ela gera aumento de amônia, déficit de oxigênio, má qualidade de água, enfim, gera N fatores que vai causar aparecimento de doença. Se ele não aparecer, mas ela vai tender a aparecer. Então, por isso, tome cuidado. Agora sim, apareceu, pessoal, os sinais que a gente consegue identificar, falar aqui agora no final, um sinal que consegue identificar que tem estafilococcus no viveiro de vocês. Tome muito cuidado com o que o pessoal fala. A principal fator que vocês têm que ver que o peixe ele tem estafilococcus é a principal coisa. Vocês vão analisar na tarde, no final de tarde, em torno aí das 16 horas e no início da manhã. Vocês vão olhar se tem algum peixe. Um peixe, estafilococcus não vai dar assim em todos não, tá? Ele vai dar início de que está começando o estafilococcus. Aí vai começar o peixe a girar, uma tilápia viva girando em cima d'água. O que é que você pode fazer quando aparecer estafilococcus ou a tilápia desse jeito? Você vai lá e captura essa tilápia, porque ela já está com a bactéria. Tirou ela, você corre lá, você faz uma renovação de água, aí você vai corrigir o que está errado. Geralmente o que está errado, se a tilápia está aparecendo às 14 horas com estafilococcus, temperatura alta do seu viveiro, você tem que fazer o quê? Ver qual o melhor horário de arraçoamento para não acontecer isso. Pessoal, do que eu já vi, se eu botasse ração acima de 32 graus Celsius, a água estivesse acima de 32 graus Celsius, era no outro dia já começar a rinite. Por quê? Essa propriedade lá já teve infestação com estafilococcus, morria demais. E eu consegui sanar com isso, com essa metodologia, tá? Então, por isso você faz isso, analise e veja. Outra coisa, como você já está sabendo que a sua propriedade já está com índice, apareceu um peixe morto, não vão deixar lá para passar uma semana lá não. Pessoal, a pior coisa que eu vejo quando eu chego na fazenda é um peixe que está lá branco lá, e ele já está lá com mais ou menos lá uns 7 dias lá dentro. Pessoal, vocês estão cultivando doença. Então, por isso, se você vê um peixe morto, tira imediatamente. E a ordem, bota uma ordem. Quem for vendo, quem for passando, se for ver, colete esse peixe e jogue fora. Não deixe dentro do viveiro, porque você está colonizando milhões, bilhares de bactérias dentro daquele peixe. Se ele já morreu ali, então tira ele não tem mais função ali dentro, tá bom? Então, por isso, tome esse cuidado, analise esse. Pessoal, o outro índice, o peixe, para determinar se é estafilococcus, é a primeira coisa, o peixe está rodando. A segunda coisa, o peixe ele fica com o olho abugalhado. Quando você captura ele está rodando, ele está com o olho abugalhado. Então isso é índice de estafilococcus, tá? Agora uma coisa que vocês têm que dosar é essa análise direitinho para saber de fato se é estafilococcus. Mas assim, é os dois índices. É esse de girar e tá com o olho abugalhado, tá? A outra coisa, pessoal, o peixe de vocês passou pelo processo de peixe, aí vocês pegaram lá o peixe está com a garra branca. Aí o peixe morreu com a garra branca. Pessoal, se o peixe já está morto, se ele já está boiando, faz hora que ele está morto. A tendência dele é amanhecer mesmo com a garra branca, tá certo? Tem muita gente que me pergunta isso, mas é só isso, não tem problema não. Às vezes foi falta de oxigênio, morreu por alguma coisa. Não é estafilococcus, tá? A outra coisa, o meu peixe, a tilápia está comendo o peixe, meu peixe subiu e está faltando um pedaço dele. Pessoal, esse peixe subiu, vocês não sabem nem quanto tempo que ele morreu. Entendeu? Quando ele está subindo, pode ser que ele se enganchou em algum lugar e lá foi decompondo. Então quando ele subiu, só subiu a metade dele. Entendeu? Às vezes muita gente, a barriga do meu peixe está lá comido. Pessoal, ele está se decompondo. Então por isso ficou lá no fundo, então ele ficou decompondo. Muita gente diz, está tendo um peixe comendo outro. Me esqueci o nome aqui, fugiu da palavra. E aí a questão, pessoal, cuidado também, né? Não é também que apareceu uma coisinha ali que você vai também dizer que a minha fazenda está com doença. Analise se realmente é ou não é, entendeu? Pessoal, esse é o vídeo, deixa aqui o comentário aqui embaixo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.